É sempre um momento muito especial quando nós finalizamos essa campanha de jejum e de oração. E hoje Deus colocou no meu coração uma palavra muito simples. Enquanto você ainda está de pé, eu quero que você acompanhe a leitura da palavra comigo. Algo muito simples, mas que precisa entrar no teu coração. As coisas que a gente mais deixa de fazer são as mais basilares, as mais simples. Não adianta eu falar de coisas complexas aqui e falar no grego, no aramaico, e você não fazer as coisas mais simples da vida. Nós vamos ver aqui algo que vem acompanhando o meu coração desde o início desse jejum. Desde que nós propomos a temática de eficiência, Deus tem colocado nas minhas ministrações a seguinte estrutura: André, pregue sobre as duas dimensões que existem. Lembra? Eu só estou pregando sobre isso durante esse período. Eu não consigo ver outra coisa. Falei, Deus, eu quero pregar sobre outra temática, outra visão, outra perspectiva. Onde eu abro a Bíblia e leio, Deus me mostra duas dimensões. Eu não consigo sair delas ainda. Então hoje nós vamos viver um pouco ainda das duas dimensões. Josué, você desce que eu vou subir para o monte. Mas hoje nós não vamos ver na perspectiva da guerra de Josué e Moisés que sobe no outeiro. Nós vamos ver na perspectiva de Saulo, do apóstolo Paulo. Quando eu li esse texto aqui, eu fui para um caminho, o Espírito Santo, não, prega de novo. A minha igreja precisa entender as duas dimensões que existem na guerra: a dimensão física e carnal e a dimensão invisível e espiritual. E quando nós entendemos e militamos em ambas, nós teremos a vitória que nós esperamos. Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17 em diante. Vamos ler poucos versículos. É tão interessante que ao ler esse texto, pastor, o que isso tem a ver com dois ambientes? É porque Deus me fez pensar, ouvindo também o Andrezinho e os meus filhos falando sobre isso, da transformação que existe, e você conhece muito bem, muitos pregadores usam esse exemplo, da lagarta que entra num momento de transformação e se torna depois uma borboleta após sair do casulo. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque a lagarta, ela rasteja no chão, e a borboleta, ela voa nos ares. Então esse ser, ele tem a experiência de duas dimensões. Ele sabe o que é estar no nível do chão, mas sabe o que é estar em outros e altos níveis. Só que você entende que as batalhas físicas e terrenas, elas já são naturais da vida. Uma criança, às vezes, num parto, quando está difícil, ela já nasce no parto, ela já sai lutando pela vida. Desde que nós somos pequenininhos, a gente já está lutando pela vida. Estou com fome? Dou grito porque eu quero comer. Estou meladinho? Dou um grito porque... Então, não é aquela frase, quem não chora não mama. A criança já está militando no físico. Eu preciso de comida, senão eu vou ficar desnutrida, talvez eu vou morrer, então ela grita. É natural da nossa vida aprender de maneira intrínseca. Nós temos isso em nós, nos nossos poros, lutar lutas terrenas. Mas você entende que existem lutas espirituais, e essas são as maiores. Só que para uma lagarta que está no ambiente físico começar a entrar numa dimensão aérea, ela precisa passar por uma transformação. Então, lutas terrenas a gente aprende com a vida. Lutas espirituais a gente aprende só quando a gente é transformado. Nós vamos ler a história da transformação de um matador para o maior evangelista que você pode conhecer. Olha o que diz o texto de Atos capítulo 9, versículo 17. Então Ananias foi e entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja, aleluia, cheio do Espírito Santo. Sabe o que eu acho bonito? Que logo, sempre que a gente lê Espírito Santo, sempre vem palavras do tipo imediatamente, aleluia. Quando eu vejo na Bíblia Espírito Santo se manifestando, você vai ler e rapidamente, e imediatamente, e de repente, e imediatamente algo como escamas
caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi, eu gosto disso, e depois de comer, recuperou as forças. Agora abra comigo rapidamente Jeremias capítulo 29, versículo 11, muito conhecido da igreja. Eu bem sei os planos que eu tenho acerca de vocês, são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Quem entende que Deus tem plano de paz aqui, fala, eu amo a Bíblia. Tome seu assento, me ajude a pregar. Como foi cantado, coloca tudo no altar. Se tem glória a Deus estocado, tira o estoque e coloca no altar, aleluia. Bota no altar, hoje é noite da gente derramar tudo aqui no altar. Por quê? Porque o texto que nós lemos do profeta Jeremias, Deus está falando, eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. Alguém acredita que Deus tem plano para a tua vida? O passo inicial para a gente ter paz e esperança é a gente acreditar, Deus tem um plano para a minha vida. Mas vamos entender também as dinâmicas dos planos de Deus? Porque o plano de Deus vai requerer a tua participação. Deus tem plano para a sua vida, mas você tem uma participação na manifestação desse plano. Não porque Deus não tem poder para fazer por si só, mas Deus escolheu te incluir naquilo que Ele está realizando. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Pois nós somos cooperadores com Deus. Então, naquilo que Deus está planejando e trabalhando para fazer, nós somos cooperadores. Então, eu tenho parte nos planos de Deus na minha vida. E na maioria dos planos de Deus para a minha vida, geralmente a minha participação é fazendo alguma coisa. Eu participo dos planos de Deus na minha vida quando eu posso fazer algo. Por exemplo, vocês abrem a tumba, mas eu que vou chamar Lázaro para fora. Vocês enchem as talhas de água, mas é Jesus que vai transformar água em vinho. Moisés, você aponta o cajado, mas eu vou abrir o mar vermelho. Vocês dão voltas na muralha de Jericó, mas eu vou derrubar a muralha de Jericó. Ei, mulher viúva, você consegue vasilhas, mas eu vou multiplicar o azeite até as suas vasilhas acabarem. Deus tem um plano de multiplicação, de abrir, de romper, de prosperidade para a tua vida, mas Ele te convida para participar dele. Então eu participo dos planos de Deus fazendo algo, mas não é a única forma de eu participar. Eu participo dos planos de Deus não apenas pelo que eu faço, mas pelo que eu me torno. Eu gosto disso aqui. É como se Deus nos convocasse para participar, não pelo que a gente pode fazer, mas por aquilo que nós podemos nos tornar. Então, a minha transformação é o meu passaporte para participar dos planos de Deus. A minha participação nos planos de Deus está condicionada à minha transformação de vida. Então, se eu quero fazer parte dos planos de Deus, eu preciso viver uma transformação. Transformação no conceito de lagarta para borboleta. Na ciência eles chamam de metamorfose. Porque existem níveis que Deus quer nos levar. Só que eu não posso alcançar o que Deus tem para mim rastejando no chão como uma lagarta. Eu preciso começar a voar como uma borboleta. Porque não adianta eu ter sonhos de borboleta, mas instrumentos de lagarta. Não adianta eu ter projetos de borboleta, mas disciplina de lagarta. Os sonhos de Deus vão requerer que você crie asas, porque os planos de Deus são mais altos, são maiores do que os nossos. Só que para isso, preste atenção, eu preciso mais do que mudança. Eu não estou falando de mudança, eu estou falando de transformação. E eu vou entrar ainda nesse conceito, porque veja, o teu inimigo não quer que você viva os planos de Deus. Então o que ele pode fazer para te impedir? O nosso inimigo nos impede de viver os projetos de Deus e a transformação que Deus nos tem para a nossa vida, nos enganando, fazendo a gente pensar que já vivemos uma transformação. Como na verdade não vivemos transformação, vivemos uma mudança. Porque nós só vamos buscar ser transformados quando a gente acha que precisa. Tem muita gente que fala assim, eu não preciso me esforçar nisso porque eu já sou isso. Eu não vou me empenhar para chegar num local que eu acho que eu já alcancei. Então o diabo, ele vai fazer você pensar que você já se tornou quem Deus quer que você seja.
Então, se você já se tornou, você não vai lutar, você não vai perseguir, você não vai passar por um processo de transformação. Ele nos engana. E às vezes o maior engano que ele faz é fazer você pensar que você já chegou a um patamar de varão perfeito, de varão perfeita, que você já alcançou um local que você acha que já alcançou e não alcançou. Ele nos permite, até Deus vai modificando coisas na nossa vida, e a gente acha que aquele é o nosso ponto final. E a gente fica muito confortável vivendo mudanças, mas não experimentando transformação. Modificação não é transformação. Deixa eu rapidamente entrar nesses dois conceitos. Modificação é quando eu faço pequenos ajustes, mas eu não altero a minha essência. Ou seja, eu me torno uma versão melhor do que eu já sou. Transformação não. Transformação, alteração profunda, alteração fundamental, alteração estrutural e de natureza. Também no mundo animal conhecido como metamorfose. Quer ver você entender em um simples exemplo a diferença dos dois conceitos? Modificação é uma lagarta se tornar mais rápida. Transformação é um lagarto se tornar em uma borboleta. Só porque você está mais rápido não quer dizer que você foi transformado. Você pode ter vivido uma mudança, mas isso ainda não mexeu com a tua essência. E aí, esse período de jejum, esse período que Deus te guarda, te trabalha, esse período que Ele te coloca numa fase de mudança, é você que vai decidir. Você quer viver a sua vida rastejando na altura do chão como uma lagarta, ou você quer começar a voar a novos ares como uma borboleta? Você quer abraçar a transformação que Deus tem para a tua vida, ou você quer viver o dia a dia da mudança? Porque muita gente acha que só porque mudou alguma coisa, ele foi transformado. Eu não. Eu quero criar asas, porque quando eu crio asas, eu não enfrento mais as barreiras que eu enfrentava quando eu estava rastejando no chão. Porque antes eu tinha algumas vulnerabilidades por causa da minha altitude. A minha altitude era na altura dos meus pés, e Deus está falando, eu quero te elevar. É por isso que eu estou jejuando, porque quando nós jejuamos, Deus nos arranca do chão, da carne, da terra, e nos coloca numa perspectiva espiritual. Ele nos dá sensibilidade das coisas celestiais. Ele fala, tu era uma lagarta, mas depois desse processo de casulo chamado 21 dias de jejum e de oração, eu vou te elevar. Você vai criar asas, porque a tua perna te leva até aqui, mas as tuas asas te levam às alturas e aos locais que os seus pés nunca irão alcançar. Então, para que eu vou abraçar, gente, uma mudança pequena, se Deus tem uma transformação fundamental para mim? E eu quero provocar isso, porque às vezes em 21 dias não acontece tudo isso, mas é para você criar o hábito de toda vez que você precisar de uma grande transformação, existe um casulo. E esse casulo pode ser um tempo de jejum. Quer ver? Quando eu sou modificado, eu aprendo a controlar os meus impulsos, mas quando eu sou transformado, eu mudo o meu caráter. Então a modificação me faz parar de agir com inveja, mas a transformação me torna uma pessoa que não é invejosa. Enquanto você vive só de mudanças, você irá continuamente lutar contra os seus impulsos. Só que quando você vive transformação, você nem sente esse impulso. Então eu não quero lutar contra a inveja. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma pessoa que se alegra com a tua vitória, que olha para aquilo que Deus fez na sua vida e não fica questionando por que Deus não fez na minha vida. Se Deus abençoou a tua vida, glória a Deus, aleluia. Eu não vou lutar contra a inveja, eu vou glorificar aquilo que Deus fez na tua vida. Você entende? Eu não luto com o impulso, eu sou transformado no caráter. Aleluia. Então essa é a diferença de uma mudança, de uma modificação para uma transformação. E esse conceito de modificação e transformação, ele é vivido e visto na vida desse camarada que nós acabamos de ler. O texto que nós lemos expõe o encontro de Ananias, enviado por Jesus e por Deus para falar com Saulo, ou depois se tornando o apóstolo Paulo. Ele vivencia mais do que uma modificação. Paulo vive uma transformação. E a transformação que Paulo vive, isso aqui é extraordinário, ela é necessária ser explicada e pregada em ambientes como a igreja. Porque Paulo, ele não muda de uma postura de mundano para religioso.
ele já é religioso. Ele é transformado de religioso para espiritual. Pastora, tem diferença? Só tem. Ei, os religiosos desse tempo, também chamados de fariseus, eram um grupo seleto de pessoas que se achavam mais astutos, que se achavam os donos da moral, que se achavam os mais perfeitos e julgavam os outros, porque outros talvez eram menos conhecedores da palavra e impunham sobre os outros regras e até legalismo que eles achavam que os outros tinham que viver. Esse povo aqui, eles eram um maior bloqueio da pregação do evangelho no tempo de Jesus. E até hoje, eu sei que é duro a gente entender essa realidade, mas a maior barreira para a pregação do evangelho não são pessoas do mundo, são pessoas religiosas que não viveram a verdadeira transformação. Hoje, o mundo não está aberto para ouvir a palavra. O problema é que quando a gente prega, tem mais gente na internet religioso falando que a gente deve ou não deve pregar do que a pessoa que quer receber essa ministração. Jesus trata disso. Jesus vai falando lá em Mateus capítulo 23, versículo 13: ai de vocês, vocês quem? Mestres da lei. Ai de vocês, fariseus, hipócritas. Vocês, olha o que Jesus fala para esses camaradas religiosos: vocês fecham a porta do reino dos céus diante dos homens, mas vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostam de fazê-lo. Vocês acham que estão fazendo o trabalho de Deus quando vocês estão atrapalhando o trabalho de Deus, e vocês estão atrapalhando quem quer fazer o trabalho de Deus. Tem alguém que está entendendo a ministração aqui? Então nós vivemos em tempos assim embaraçosos, porque hoje a maior dificuldade de pregação do evangelho não é em quem não crê, é aquele que acha que crê, que quer impor a sua doutrina, o seu entendimento sobre as pessoas que estão pregando. Então nós vamos ver um Paulo que sai de uma modificação religiosa para uma transformação espiritual, porque ele está indo no caminho de Damasco para perseguir cristão. E quando ele está indo para perseguir os cristãos, ele tem um encontro com Jesus, e Jesus diz: Paulo, por que tu persegues a mim? E aí todo mundo sempre prega isso, e é verdade. Paulo não estava perseguindo Jesus. Jesus já estava assunto aos céus. Paulo estava perseguindo os seguidores de Jesus. Mas ao perseguir os seguidores de Jesus, Jesus tem um encontro e questiona, coloca ele contra a parede e fala: Paulo, por que tu estás perseguindo a mim? Então a gente tem que ter esse entendimento que toda vez que alguém persegue um enviado de Jesus, você também está perseguindo o Jesus que o enviou. Se Jesus te deu um projeto e um plano, e alguém vai contra esse projeto, esse plano, não te preocupa não. Deus torna isso pessoal. Deus fala: não, essa briga não é contigo, essa briga é comigo. Paulo, por que você persegue a mim? Aí com esse encontro acontece algo extraordinário. Ele vive uma cegueira temporária, até ele receber a visita de um homem chamado Ananias, que ora por ele, impõe as mãos sobre ele, e ele volta a ver. Mas veja, o segredo da visão liberada, liberta e transformada não está na oração necessariamente, e nem na imposição de mãos. Porque às vezes a gente faz disso algo automático. Vem aqui na frente que nós vamos fazer imposição de mãos. Faça uma filha, a gente faz. E eu creio no poder dessa oração. Eu creio na imposição de mãos. Porém, olha o que o texto diz. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Qual é, pastor, o segredo da transformação completa? Não é apenas eu orar e impor as mãos sobre a tua cabeça, é você ser cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te transforma, e não a minha oração. É o Espírito Santo que te transforma, e não a minha imposição de mãos. Tem alguém que quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite aqui? E quando chega o Espírito Santo, coisas novas chegam. Quanto tempo demora, pastor? Não muito. Se é cheio, é rápido, porque o texto continua: imediatamente. Eu sei que vem alguém aqui nessa noite esperando: pastor, eu quero um sinal de Deus. Quando vai ser a resposta? Seja nessa noite cheia do Espírito Santo e cheio do Espírito Santo, porque ele tem pressa e ele manda dizer: imediatamente vai acontecer. Algo como escama caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Sabe o que eu acho interessante? É que quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu passo a ver a vida de uma forma diferente.
A sua visão física volta ao normal, mas junto com a visão física, Deus dá uma visão espiritual totalmente diferente e aberta para ele. Deixa eu só entrar nesse assunto para você entender o quanto é importante para Deus que a gente viva os milagres, que a gente viva prodígios, mas a gente viva a transformação que vem acompanhado de tudo isso. Lá em Marcos, capítulo 8, em Betsaida, um cego é trazido até Jesus. E Jesus usa uma metodologia muito esquisita para curar esse cego. Ele pega e cospe no olho do rapaz. Se eu fosse fazer isso aqui hoje, minha sogra contigo, a internet ia bombar. Pastor cospe na sogra na frente de todos para demonstrar a cura, mas no final dá um pedaço de bolo para ela para pedir desculpa. Já pensou como seria isso aqui na internet nos dias de hoje? Jesus cospe no olho desse rapaz. E aí tem todas aquelas ligações que nós pregadores gostamos de fazer, mas para mim faz sentido essa aplicação. O que Jesus talvez esteja querendo fazer aqui? Colocando o DNA no rapaz. Porque hoje, se você quer saber quem é o meu pai, quem são os filhos, qual é a ligação, se você quer entender um pouco dos atributos que uma pessoa carrega, as características e traços físicos, tudo isso é coletado pelo DNA através da saliva. Então na saliva existe o DNA que determina características, atributos e traços físicos. Jesus cospe no rosto desse rapaz e fala assim: antes de te dar a cura, deixa eu colocar os meus traços em você. Antes de te dar a cura, receba um pouco das minhas características, receba os meus atributos primeiro, porque o problema nos dias de hoje é que nós queremos a cura de Jesus, mas não queremos as características de Jesus. Nós queremos viver a transformação de Jesus, mas não queremos receber os traços de Jesus na minha vida, porque Jesus quer consertar o teu olho, aí Ele conserta, você vai ver a vida como Jesus vê. Aí você vem aqui pedindo, fazendo uma campanha financeira, e Deus abençoa e te dá um romper financeiro, mas não é para você só ter dinheiro, é para você começar a investir o seu dinheiro como Jesus investiria. Quando Jesus te transforma, não é para você só parecer bem, é para você parecer com Ele. Porque Saulo tem um encontro e torna-se cego. Quando ele reassume a visão, ele não vê como Saulo, ele vê como Jesus. Aleluia. O texto fala, e não demorou, foi imediatamente. Ele vive um processo imediato de mudança de visão, não visão física, mas visão espiritual, visão no coração. E Jesus quer dar essa visão para essa igreja. Se você passar pelos processos, pelo casulo de Jesus, você vai começar a andar como Jesus anda, ver a vida como Jesus vê. Você vai abençoar as pessoas como Jesus abençoa. Saulo viveu isso, ele foi para matar, ficou cego. Quando ele voltou, começou a pregar. Olha a continuidade do texto, Atos 9, versículo 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio ele para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Ué, ele veio aqui para aprender e ele está pregando? Ele veio aqui para matar esse povo, agora ele está liderando esse povo? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus. Meu irmão, eu oro para isso, que Deus nesse período tenha começado uma transformação tão grande na tua vida que vai confundir as pessoas que convivem com você. Te prepara, sabe aquelas rodas de amigos que falavam assim: rapaz, tu gostava de estar com a gente, não gosta mais. O que aconteceu na tua vida? Deus vai confundir as pessoas, tamanho a transformação, tamanho aquilo que Ele vai fazer na tua vida. O texto mostra não apenas o que transformou, mas como foi transformado. A igreja, a palavra de Deus, não é apenas para a gente expor o que precisa ser mudado na sua vida, mas para ensinar você como é que você muda. Até porque eu não quero chegar na igreja e sair com mais questionamentos. Eu fui no culto, tem culto que é assim, eu entro com algumas dúvidas, eu saio com mais dúvida ainda, porque eles só falam o que tem de ruim na minha vida. Eu falo, ok, mas como é que eu conserto o que tem de ruim na minha vida? Só que esse texto, ele é tão completo que ele não apenas mostra o que ele transformou, mas como foi transformado. Olha aqui, ó. Nós, em igrejas, principalmente igrejas pentecostais, precisamos aprender coisas a mais sobre o Espírito Santo. Talvez o que eu venha dizer aqui seja algo muito antigo para uns, mas eu tenho certeza que vai ser algo inédito para outros. Porque muitas vezes nós somos ensinados
Não de maneira errada, mas de maneira incompleta. Nós, pentecostais, somos ensinados a possuir o Espírito Santo quando nós somos salvos, quando nós somos batizados, como nós somos cheios do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós não somos instruídos a como cooperar com Ele. Porque você participa do projeto de Deus se transformando em alguém, mas fazendo alguma coisa. Você coopera com o Espírito Santo naquilo que Deus está planejando fazer. Então nós sabemos muito bem ser usados pelo Espírito Santo na igreja, mas não deixamos ser usados pelo Espírito Santo lá na rua, lá no trabalho, lá na faculdade. Aqui a gente louva, dá glória a Deus, aleluia, rajada de língua estranha, revelação e profecia. Mas quando chega lá fora a gente fica calado, porque nós sabemos ser usados aqui, mas nós não cooperamos com o Espírito Santo para transformar quem realmente está precisando de uma palavra de revelação e uma palavra de transformação. Então eu quero lembrar cada um de vocês aqui na igreja, vocês são coparticipantes, cooperadores e trabalhadores dos projetos de Deus, para que eles se tornem realidade. E esse texto nos mostra o que precisa ser feito para sermos cooperadores do plano de Deus através do seu Espírito. Como é que o Espírito Santo me transforma para começar a cooperar com Ele? Aqui eu vou falar 3 formas ou 4 formas dentro do tempo que eu tenho e eu finalizo. Uma mensagem simples, mas uma mensagem que você precisa aplicar. Não seja apenas usado pelo Espírito Santo, seja cooperador com aquilo que Ele quer fazer nesse mundo. O Espírito Santo, quando Ele quer me transformar, me colocar num casulo, Ele primeiro usa revelação. Veja, a cegueira física de Paulo também aponta para uma cegueira espiritual que nós vivemos. E o Espírito Santo precisa falar com a gente, como Ananias falou com Saulo. Ele precisa apontar para mim e para você erros que nós temos, que nem a gente sabe. Porque talvez a gente está vivendo pensando que foi transformado, mas na verdade fomos apenas mudados e achamos que estamos perfeitos, estamos top, a gente está legal, até que o Espírito Santo nos constrange, aponta através de uma leitura, de uma palavra, de uma pregação, aponta através de um louvor, de uma profecia ou até uma revelação de alguém, um pecado ou um peso que nós carregamos e a gente nem sabe que carrega. E quando o Espírito Santo faz isso, Ele não faz para destruir você, mas para corrigir, para que você seja completamente transformado. Então existem coisas invisíveis em mim, André, que eu não sei, que estão me machucando. E o Espírito Santo usa pessoas, usa ministrações, usa a escola bíblica dominical para apontar, André, corrige isso. E geralmente, o patamar, o ambiente mais perigoso que muitos podem se encontrar para deixar de sofrer essa transformação através da revelação, chama-se sucesso. Nada é tão perigoso como o sucesso. Porque muita gente acha que só porque está dando certo, ele está totalmente transformado. Ei, tem como você ter sucesso sem ser transformado? Tem como uma igreja progredir em número de pessoas sem ela ser transformada? Muitas pessoas crescem nos seus ambientes, no seu ministério, não com transformação, só com mudança. Tem muita gente que cresce no seu trabalho, nos seus cargos, não com transformação, só com mudança. Tem muita gente que vive o casamento sem ser transformado, apenas mudado. Mas eu não estou falando que a mudança é algo ruim. Mas você não pode ficar confortável só com a mudança. Porque se está dando certo só mudando, imagina se Deus transformar. O teu casamento está bom e você só foi mudado. Imagina se você e a sua esposa forem totalmente transformados. Imagina o crescimento da nossa igreja, meus irmãos. A gente teve ontem a Assembleia Geral Ordinária aqui. O templo sede, em todos os seus aspectos, teve um crescimento extraordinário. 20% de crescimento, comparado com o ano passado, que já teve um crescimento de 70%, comparado com o ano anterior, que teve um crescimento de 30%. Então é crescimento em cima de crescimento. Mas às vezes eu converso isso com o pastor Rodolfo, com o pastor Ribeiro, que tem essa sensibilidade. Ele fala, pastor, a gente precisa tratar e corrigir isso aqui. Por quê? Porque esse crescimento às vezes acontece atrelado à mudança e não à transformação. Então, se uma mudança, se uma igreja mudada cresce 20%, quanto cresce uma igreja totalmente transformada? Não abrace uma mudança se Deus tem uma transformação para a tua vida. Não fique confortável apenas com o pouco da mudança que pode ser adicionado na sua vida. Deus tem
transformação para minha e para a sua vida. E aí eu preciso de revelação, alguém para me mostrar. Ananias é essa pessoa que vai, fala, impõe as mãos e ele é cheio do Espírito Santo. Hoje o Ananias se chama André. Eu estou pregando isso e quem sabe a revelação da palavra já está colocando no teu coração. E você sabe quais foram as áreas da tua vida que você mudou, mas não transformou. Se já está bom mudado, imagina transformado, gente. Deus tem altos patamares para a nossa igreja. Para de se rastejar como uma lagarta, entra no processo de Deus. Qual é o casulo de Deus? Jejum e oração. Pastor, mas não foi tudo. Continua o jejum e oração. 21 dias é uma proposta coletiva da igreja para você criar um hábito, mas isso tem que acontecer sempre. O pastor Rodolfo estava falando para mim aqui, que nós vamos tentar ver como a gente implanta devagarzinho aqui. Mas a igreja mãe, nossa, eles fazem jejum e oração todo mês, separam uma semana de cada mês, geralmente a primeira, para fazer um clamor de jejum e oração. Então durante a primeira semana, tira uma refeição, faz jejum. Por quê? Não é uma vez por ano, isso deve ser um hábito de vida. Deus tem transformações contínuas para fazer na tua vida e a gente precisa entrar nesse casulo. Então, Ele me transforma pela revelação. Mas não para aí, porque depois da revelação, o Espírito Santo vai ter que me transformar pelo arrependimento. Revelação é quando eu sou exposto a algo que precisa ser transformado. Arrependimento é quando eu faço o ajuste. Porque se eu não me arrependo, eu estou fazendo uma péssima mordomia da revelação. Deus chama alguém, levanta alguém, prepara alguém, entrega. Eu falo, é verdade, eu não faço nada. Você não mostra arrependimento. Arrependimento é mudança de trajeto. Arrependimento não é apenas a mudança de um comportamento. É a mudança, você está indo para cá e você vai para lá. Estou indo para a esquerda, eu vou para a direita. Estou indo para frente, eu vou para trás. Transformação é uma mudança total de trajeto. Então, se você quer ser bom mordomo da revelação que Deus está te dando, comece a agir e seja transformado. Porque quando a gente passa por isso, pastor, como é que eu sei que eu estou vivendo esse casulo, essa transição, essa transformação? Quando você passa pelo que Paulo passou. Paulo era matador de crente, Paulo se achava todo correto, Paulo se achava o tal, até ele ter um encontro com Jesus. E Jesus muda a sua visão, ele começa a pregar. E quando ele chega com os romanos, lá em Romanos capítulo 7, ele declara, ele expõe para mim e para você uma tensão que ele vive no seu ser, uma luta que ele tem entre o certo e o errado. Aí ele fala assim, pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não devo fazer, esse sim eu faço. Ele abre a vida para a gente falando assim, eu estou cansado dessa tensão, eu quero fazer certo e não consigo, e aquilo que é errado, que eu não devo fazer, esse sim eu faço. Mas deixa eu dar uma visão diferente. Glória a Deus pela tensão, porque antes do encontro com Jesus ele não tinha tensão, ele fazia coisa errada e nem sentia. Agora ele está falando assim, as coisas que eu fazia, eu agora odeio fazer. Aleluia. Você não vê ele falando antes, aquilo que é errado eu faço e aquilo que é certo eu deixo de fazer. Não, antes ele achava o certão, ele se achava o santão, ele se achava o tal, ele teve um encontro com Jesus. Como é que eu sei, pastor, que Jesus está me transformando? Quando você era acostumado a fazer algumas coisas que hoje você odeia. Quando você entra em ambientes que era natural e normal para você, e hoje você não aguenta estar naquele meio, não aguenta estar naquele ambiente, não aguenta estar naquela roda de conversa. Sabe aquele grupo de WhatsApp que você mandava mensagem todo dia, meme todo dia, vídeo? Você nem aguenta abrir, você fica com vergonha, porque Deus está te colocando num casulo e te transformando as coisas que antes você tinha uma normalidade de fazer, agora você não faz. Então quando você vive uma tensão espiritual, não é porque você é pecador, é porque você está sendo transformado de um lagarto do chão para uma borboleta no céu. Deus quer te levar para novos ares. O que mais tem às vezes é pessoas que vêm conversando, pastor, por que eu vivo isso, pastor? Por que eu vivo sendo prejudicado todo dia, esses desejos, esses impulsos? Eu não quero fazer isso. Fala assim, não reclama não, glória a Deus, porque você está sentindo essa tensão. Tem gente que faz isso como se fosse normal, é coisa do dia a dia, assim é a vida. Se você está vivendo uma tensão entre o certo e o errado,
continua seguindo o caminho de Deus. Deus vai te transformar, e aquilo que hoje é um impulso, amanhã nem vai te incomodar. Deus está transformando o caráter de pessoas aqui nessa igreja. Então, o fato que ele está lutando com as duas naturezas é porque ele está sendo transformado. Ele passa a odiar o que outrora ele amava. Então o Espírito Santo, ele me dá a revelação. Depois da revelação, ele me leva ao arrependimento, a boa mordomia da revelação. Mas quais são as consequências do arrependimento? Pode tocar bem baixinho aí o teclado para mim? Henrique, obrigado, meu irmão. Vocês tocaram lindamente hoje. Quando eu me arrependo, eu começo a agir em cima da revelação, eu vou passar por um período que eu gostaria de apresentar como isolamento. Paulo era fariseu. Paulo tinha o grupo religioso dele. Paulo era daquele ministério, do ministério que só apontava o dedo e não levantava a mão, daquele que só apontava o dedo e não estendia a mão para levantar pessoas. Ele era daquele grupo. Paulo era daquela tribo. Aí quando ele tem um encontro e ele age em cima da revelação que ele recebeu, olha que loucura, ele passa a ser odiado por este grupo, ele passa a ser rechaçado por essa tribo, mas ele não conseguiu se inserir numa nova tribo, então ele se encontra num local isolado. Ele não é aceito nem aqui, mas ele ainda não se inseriu ali. Ele deixou uma tribo, um jeito de pensar, um jeito de agir, mas ele ainda não se enturmou com as pessoas que estão andando para o mesmo caminho que ele anda, que estão falando a mesma coisa que ele fala. Pastor, como é que eu sei que eu estou passando por um processo de transformação? Quando você está numa igreja como essa, e aqui, eu não estou aqui para poder puxar farinha para cima da gente, mas isso aqui é uma igreja que prega a palavra e coloca a revelação de maneira clara. E aí você chega e fala, isso aqui é um ambiente bom para mim, pastor, é um ambiente que me faz crescer, mas eu não consegui me enturmar ainda, logo vou para outro local, porque eu não consegui fazer aqui amizades. Não sai não. Por quê? Porque às vezes não é a falta de simpatia da igreja nem sua, é Deus provocando um isolamento. É intencional. Porque como é que você vai se inserir num novo grupo se você ainda não foi transformado das suas velhas maneiras de pensar? Deus fala, não, fica no casulo. Você só vai se enturmar, só vai voar, só vai se liberar quando eu fizer a transformação total. Você chegou aqui se rastejando, mas vai sair daqui voando. Você chegou aqui se rastejando nessa igreja, mas Deus manda dizer, aguenta o processo. Pastor, ninguém fala comigo, ninguém me convida para pizzaria. Pode ser, gente, pode ser mais claro do que eu estou fazendo, porque às vezes tem pessoas que falam, pastor, eu sou uma pessoa tão boa a lidar, eu tenho tantos amigos, mas parece que aqui não flui. Deus está fazendo uma transformação na tua vida. Você será enturmado, você será abraçado, mas às vezes a gente precisa passar por um processo de isolamento, porque não existe casulo coletivo. Cada lagarto vai em um casulo. Aleluia. E você quer que muitos vem comigo no meu casulo. Não, esse processo é só teu. Só você vai viver, porque Deus sabe o que Ele derramou na tua vida. E como diz os pregadores, Deus não pega leve em quem Ele investiu pesado. Ele investiu pesado na sua vida, por isso viva o seu casulo, porque Deus vai te pegar nessa sua transformação. Você lembra daquele tempo em alguma área que você se sentiu isolado? Aí do nada rompeu. É porque Deus finalizou o processo. Senhor, finaliza os processos de pessoas que aqui estão. Transforma, Senhor. E Deus não tem pressa não. Vem aqui, meu amor, pode subir aqui comigo. Pronto. Eu estava falando de alguém que antes ficava agora. Está aqui, ó. Quem é que quer profetizar que esse altar é o lugar dessa mocinha? Quem quer profetizar isso? Ela já está voando, ela não é boba não. Deixa, fica tranquila. Você quer dar um glória a Deus, aleluia? Levanta a mão e dá glória a Deus. Vem aqui com a mamãe, vem aqui. Que o pastor está suando, o pastor está correndo. Pega aqui, pastor Rodolfo. Vai acostumando com menina, pastor Rodolfo. Vê se Deus te dá uma menina em nome de Jesus. Pastor, eu saí. Ele não participa mais dos fariseus, mas ainda não faz parte dos cristãos. Até porque Ananias, imagina na cabeça de Ananias, Senhor, conheço esse nome, sei que é a reputação desse camarada. Fala uma coisa, o Senhor está me enviando para ele, mas nós sabíamos que ele estava vindo a nós para nos matar. O que o Senhor quer que eu vá no encontro dele?
Ele é odiado pelos fariseus porque deixou eles, mas é odiado pelos cristãos porque antes matava eles. Isolamento. Deus está falando para pessoas que estão nesse estágio. Se você está vivendo isso, Deus está te transformando. Não foge desse estágio. Não acelera esse estágio. Deixa Deus trabalhar no tempo do isolamento. Você pode ficar de pé comigo. Chorabacanteriba, chorabas. Sobe aqui, louvor. Eu quero dar o último ponto. O Espírito Santo me dá uma revelação, depois me leva ao arrependimento. O arrependimento vai causar isolamento, mas depois, para você entender, essa mensagem aqui, gente, não é necessariamente para quem era afastado dos caminhos do Senhor ou nunca aceitou Jesus, não. Era de um religioso que só modificava e nunca foi transformado. Isso aqui é uma palavra profética para essa igreja e para pessoas que acham que está tudo certo, quando Deus fala, não. O meu medo não são os mundanos, são os religiosos, são eles que atrapalham a pregação do meu evangelho. E o último ponto é, o que o Espírito Santo faz em mim para me transformar? Ele me traz o conceito que eu escrevi aqui, que eu cheguei melhor, foi reforma. Porque tem uma hora que eu sou transformado, a casa está boa, mas eu não sei se você percebeu, e aqui a gente não tem vergonha nenhuma, a gente está fazendo uma reforma nessa igreja há muito tempo, ela está bonita, não está? Hoje eu percebi que estava chovendo muito e caiu um pinguinho aqui, nós transformamos, fizemos reforma em tudo aqui de maneira ótima, mas por alguma razão tem que esperar chover para ver o que vai acontecer. Ou seja, mesmo sendo transformado, nós temos que viver em uma reforma contínua. Quando eu digo reforma contínua, gente, não é no conceito teológico que nós temos hoje dos reformados teológicos. Para mim não tem reforma. Para mim reforma é você sempre estar aberto para melhorias, para expansões que estão dentro dos limites da palavra. Só que muitas vezes teologia reformada, e aqui não digo para bater ou falar mal, mas é um entendimento meu pessoal, ao invés de se abrir para o novo do Espírito Santo, quer limitar o Espírito Santo, dizendo, não, ele não faz mais isso, ele só fez naquele tempo, só faz naquele tempo. Isso não é reforma, isso é enclausuramento. Meu Deus, porque fala a verdade, nós como Assembleia de Deus, se a gente tiver medo do novo, nós estamos dando um tiro no pé, porque nós somos o resultado de uma inovação espiritual. Até a Assembleia de Deus pisar, os missionários chegarem aqui, ninguém era batizado com o Espírito Santo, ninguém falava em línguas, ninguém tinha manifestações como nós temos. Aí quando chegou o Espírito Santo, a gente começou a fazer coisa diferente do que todo mundo. Nós somos produto de uma inovação espiritual, de pessoas que estavam abertas dizendo, eu tenho essa experiência contigo, Espírito Santo, mas se tu quiser fazer mais, mas se tu quer me mostrar mais coisas, mas se tu quiser levar a minha visão e me fazer experimentar coisas novas, estando dentro da palavra, vai com tudo, Espírito Santo. Nesse lugar, tu és real, te manifesta nesse lugar, Espírito Santo. Então a nossa igreja tem que viver assim. Nós temos que viver continuamente falando, Espírito Santo, eu não sei qual é o próximo sopro, qual é a próxima onda, qual é a tua metodologia. Jesus cuspia, Jesus fazia lama, Jesus estalava o dedo, Jesus falava com a boca, Jesus botava na lama e mandava no rio. Jesus tinha metodologias que poderiam ser questionáveis, mas dava certo. Então às vezes nós temos que estar aberto, ou seja, eu tenho que reformar toda hora. O que é isso? Melhoria contínua. Você não chegou na estatura de varão ou de varoa perfeita. Melhora, porque a caminhada do justo é como a luz da aurora que vai clareando, clareando, reformando, reformando, melhorando, melhorando, até se tornar dia perfeito. Doutrinariamente, nós como igreja somos bem resolvidos. Até Jesus voltar, a gente talvez não tenha muitas mudanças doutrinárias, e não teremos mudanças doutrinárias, já estamos resolvidos. Mas manifestações do Espírito Santo, eu estou esperando um novo sopro de Deus. Pensa numa pessoa que anseia. O pastor Jefferson fala muito nessa postagem, viva com sede. Eu vivo com sede daquilo que o Espírito Santo pode derramar nas minhas papilas degustativas. Eu quero experimentar algo que eu nunca experimentei antes, e eu sei que o Espírito Santo tem mais. Nós não descobrimos, nós não nos aprofundamos em tudo que o Espírito Santo tem.
Eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu quero tudo. E para isso, eu preciso me reformar continuamente.